Eu ouvi a minha infância inteira que eu não podia gostar de caminhão. Então eu fui treinado pra não gostar de caminhão. E aí eu comecei a viver aquilo no meu dia a dia, eu comecei a gostar muito daquilo. E veja, o pai não deixava eu entrar no caminhão pra dirigir. Porque era um desafio pra mim entender da estrada. Sabe como é que é um gestor que entende da estrada e que não entende? Eu acho que o principal que eu tenho visto, além de, claro, não existia às vezes não existia, em geral, a capacidade de conhecimento técnico na área mesmo. A pessoa começa transportador e vai indo aos trancos e barrancos. Mas eu acho que um ponto principal é a mentalidade. Porque se tu não muda a tua cabeça... Porque qual foi o primeiro momento lá? Quando eu era um roqueiro de banda, viciado em videogame, que dormia às vezes de dia pra ficar jogando videogame de noite, e eu fui lá e assumi uma empresa familiar. Então assim, eu não tinha credibilidade nenhuma, ninguém acreditava que ia dar certo. É a primeira vez que eu tô falando como entrevistado, né? Então é uma oportunidade também de contar a minha história, porque o pessoal precisa conhecer também quem tá por trás, né, do perfil. A gente compartilha muito conteúdo buscando entregar valor pros transportadores, mas a história às vezes precisa ser contada mais rápido. Então, pra eu contar a minha história no transporte, eu tenho que contar um pouco a história do meu pai, que começou a Edine, né? Meu pai é caminhoneiro, saiu do interior. Ele já começa com alguns desafios, né? Alguns desafios de gestão, de dificuldade na lida do dia a dia ali, a gestão do motorista, a gestão dos abastecimentos, né? Então, eu lembro que ele já começou a ter as dificuldades que a gente vê que acontece hoje com o transportador, né? Começa pequeno e começa a crescer, ele começa a procurar gestão e não sabe direito o que fazer, né? Só que em paralelo a isso, né? Falando assim a história do meu pai, ele tinha um problema da vida dele que era... Que muitos caminhoneiros têm, não tô falando todo mundo, tá, gente? Então, em 2012, meu pai foi assassinado, ele foi encontrado morto, foi torturado durante algumas horas e ali que começou a minha trajetória como empreendedor, vamos dizer assim. Empreendedor já tava ali porque eu tava fazendo uma pós em games. E aí eu fui fazer a pós em games e eu não entendia nada de design nem de programação. Eu percebi que eu era empreendedor bastante ali. Tinha muito forte isso de honrar o legado. Então quando um herdeiro, um sucessor vem pro negócio, eu acho que ele tem que entrar de cabeça no negócio. E ali foi um momento que hoje muito do que eu tô vivendo e fazendo, ensinando o transportador, nasceu daquele período que eu fiquei praticamente assim, sem saber pra onde ir, porque também não tem conhecimento, não tinha na época sobre transporte, né? Sobre como administrar o transportador, como fazer, como é que faz. Ficava olhando os caras, como é que eles se comportam, o que eles falam, como eles pensam, e aí tu começa a ver, olha, eu acho que dá. Eu acho que ele fez, eu acho que eu consigo também. E é uma dor que eu senti forte, né? Então eu sei que o transportador tem, que todo dia tem alguém começando no transporte, alguém saindo, porque eu errei muito sem precisar, né? Então vamos lá. Não existe ter o cara que tem uma vida privada de vícios e ele vai ter uma empresa cheia de virtudes, né? E eu vivi isso na prática, aí eu achei que eu tava tipo, sou o fodão agora, sou o cara, sou o melhor do mundo. E ali eu comecei a ir mal, ali eu caí. E eu virei minha vida do avesso naquela época.